Ciro Gomes tem rompido o seu silêncio, tem feito falas importantes, tanto em Lisboa como agora no Brasil tem feito falas. Recentemente ele falou lá na OAB do Ceará, também tinha falado no assim, de lojas, mas enfim, lá para os varejistas também do Ceará. Então ele tem, vamos dizer assim, feito aparições públicas e falas muito interessantes, notamos assim que ele mantém a sua linha de pensamento naquilo que ele apresentou tanto em 2018 como em 2022. Mas não é sobre o conteúdo em si do Ciro que eu quero refletir nesse conteúdo. Eu quero falar nesse vídeo sobre alguns pontos da relação entre Ciro Gomes e PDT, que talvez não tenham sido observados, ou tenham sido falados. Eu não tenho visto ninguém comentar a respeito disso. Então, eu quero comentar sobre isto aqui no canal e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui. Se você já está no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo novamente. Se você chegou aqui pela primeira vez, você está no canal Falando de História. Muito prazer, meu nome é Noé Gomes e aqui a gente tem um canal que busca a reflexão em tempos da burrice congênita do bolsolulismo. Então, vamos falar sobre a relação de Ciro Gomes e o PDT, mas depois da vinheta. Pois, meus caros, a gente precisa falar sobre essa relação do Ciro com o PDT, que é uma relação importante, e a gente tem que entender algumas questões. Antes, é claro, você vai já deixar o seu like, vai inscrever-se no canal, vai acionar o sininho, para você não perder mais nenhum conteúdo novo aqui no nosso canal. Lembrando que nós sempre temos vídeos novos de segunda a sábado às 18 horas e nos domingos às 9 da manhã. E eventualmente a gente até faz alguns conteúdos extras durante a semana, conforme a urgência, quando tem algum assunto mais quente. Então a gente acaba fazendo conteúdos extras aqui no canal. Então, se você puder curtir o nosso conteúdo, enfim, é muito importante compartilhá-lo também é importante. E além dos nossos shorts e lives que nós temos feito ao longo das semanas aí, às vezes não em dias muito certos, por conta das nossas agendas, mas a gente está sempre fazendo conteúdo novo aqui no canal. Bom, vamos lá, vamos falar, vamos para o que interessa, aquilo que você de fato veio aqui para o vídeo. Gente, o Ciro mantém a sua linha de pensamento intacta. Então, isso é uma coisa interessante. Ele mantém o seu pensamento sobre a governança política, por exemplo. Ele falou a mesma coisa que ele falou na campanha, nessa última palestra que ele fez lá no Ceará, na OAB. Ele falou a mesma coisa que ele já tinha falado lá atrás, sobre a questão econômica, que era, aliás, o tema da palestra. As mesmas coisas. Quem acompanha o Ciro, não houve mudanças. A coerência e tudo mais está ali. Nesse sentido, o Ciro não muda o discurso. Porém, eu quero ir além disso, que é muito importante, que eu tenho certeza que a gente tem que analisar, ler, estudar e rever para quem gosta de querer, quem quer pensar um Brasil diferente. Eu acho que vale a pena ver essa palestra, principalmente essa palestra última na OAB do Ceará. Eu achei a melhor palestra do Ciro dessas últimas palestras dele. Tá? Gostei muito daquela do Portugal, mas essa para mim acho que está melhor, a melhor palestra, tá, do Ciro, neste ano de 2022, 2023, eu tô com o calendário atrasado também, faz parte.
Mas vamos lá, gente. Eu vou querer trazer o seguinte, né? Uma reflexão sobre a relação do Ciro e o PDT. E me parece que o Ciro tem se descolado do PDT. Até é natural, porque ele não é, a princípio, mais candidato. Pelo menos ele tem reforçado isso nas suas falas públicas, enfim. Mas há um descolamento do Ciro, principalmente dessa cúpula nacional do PDT. O que me leva a crer que aquelas decisões lá atrás, lá do ano passado, de fazer parte do governo Lula, de fazer parte da campanha do Lula no segundo turno, aquilo ali foi uma tensão muito grande para o Ciro. E provavelmente ele não concordou com aquilo e teve que aceitar por não destruir, ou por não, vamos dizer assim, ele como vice-presidente, ele tinha uma voto de presidente e vice-presidente de um partido, eles têm muito voto mais de Minerva, de decisão, de desempate, do que um voto que seja dele propriamente dito. Essa é uma questão que as pessoas talvez não saibam. Então, ele se manteve ali, né? Olha, não concordo com isso, me ausento, tanto que ele sai da campanha, não sobe no palanque do Lula, enfim, vota no Lula no segundo turno, né? Escolhe entre o menos pior ali, enfim, né? E, enfim, essas decisões, o Ciro se ausenta, ele fica mais de fora da coisa, e tanto que não, inclusive não faz parte do governo Lula. E me parece que eu não estou vendo aí o Ciro muito próximo do Lupe, por exemplo. Não estou vendo. Eu posso estar enganado, né? Mas acho que não. E esse descolamento do Ciro para mim é natural, muito natural. Por quê? Porque eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a dor do eleitor do Ciro, né? Se você vê aí na nossa timeline, é um vídeo recente. O eleitor do Ciro, como muitos dos eleitores do Ciro como eu, por exemplo, nós encampamos a ideia de reconstrução do PDT. E o PDT, hoje ele não tem mais rumo, ele está perdido. Ele está tão perdido quanto em 2004, quando o Brizola faleceu. Aliás, essa semana, né? Semana que passou agora, nós tivemos, né, aniversário do falecimento de Brizola. E é muito triste isso, porque o PDT parece que perdeu de novo a sua essência. O Ciro tinha resgatado, tinha trazido pessoas novas para o partido, mas muitas dessas pessoas já saíram do partido porque não se sentem mais representados por esse partido que está se tornando, né, um verdadeiro puxadinho do PT. Essa é a expressão que muitos, né, usam, né, e adotam. Então é natural que o Ciro tenha esse descolamento. Me chamou muito a atenção esta manchete aqui do Carlos Monteiro, Madeiro, melhor dizendo, lá do UOL, em que ele, né, coloca, né, uma reportagem sobre o título: Cid tenta comando do PDT no Ceará, mas enfrenta a oposição do irmão Ciro. Há uma disputa aí bastante grande, né, entre os irmãos Ferreira Gomes. Eu acredito que se o PDT ficar nas mãos, né, do Cid, eu acredito, infelizmente, que o PDT daí vira verdadeiramente um puxadinho do PT. E também é muito triste dizer isso, mas é uma realidade. Infelizmente. Né? Então, talvez a última resistência do Ciro dentro do PDT é tentar, né, derrotar politicamente esse grupo do Cid Gomes. E eu não sei se ele derrotar, se o Cid derrotando o Ciro, se ele permanece no PDT. Eu acho que talvez seja a última uh, possibilidade do Ciro estar dentro do PDT. Né? E como também já não tem pretensões políticas, não tem obrigatoriedade de estar dentro de um partido político para fazer as suas palestras e fazer sua vida. Enfim, tem ali um cargo remuneratório, mas daqui a pouco também pelo talento que ele tem, ele pode conseguir uma ocupação numa empresa, um cargo diretivo, enfim, né, alguma consultoria, alguma coisa do tipo.
Eu não sei o que prende ainda o Ciro ao PDT. Porém, eu vejo esses laços cada vez mais fracos, mais fragilizados. Né? E se o Ciro sair do PDT, gente, aí, meus amigos, aí o PDT vai, né, com corda e tudo para a lona, né, a vaca vai para o brejo de fato e aí a gente, né, tem praticamente a extinção do PDT, sendo somente uma sigla de aluguel, uma sigla que, aliás, o PDT teve infelizmente, essa coisa, né, de ser sigla de aluguel ou ser mais uma sigla que não representa coisa alguma, como nós temos a maioria dos partidos políticos brasileiros. É muito triste isso, mas é uma realidade e eu gostaria de saber qual a sua opinião. Você concorda comigo? Você concorda? Você consegue perceber esse distanciamento? Você acha que Ciro está se distanciando do PDT? Que o eleitor do Ciro também já distanciou-se do PDT e tudo mais? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui. Nossa, é muito importante. Se você achar relevante esse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais também, que é muito bom e é muito importante também. É isso. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal se ainda não é inscrito ou inscrito, acionar o sininho das notificações e deixar aquele comentário para estimular a reflexão em tempos que a burrice parece que tomou conta. A burrice do bolsolulismo. É um detalhezinho aos bolsonaristas que tanto falam mal do Ciro, que o Ciro foi pro lado do PT. Por que vocês não têm não têm a mesma fúria com relação a Simone Tebet, por exemplo? E vocês também gostavam de Simone Tebet. E ela está lá no ministério do Lula. Aí a Simone Tebet vocês também se calam, né? Como também muitos estão se calando perante o governo Lula. Os opositores do governo Lula, que na verdade não são opositores de coisa alguma, provando aquela tese nossa, que o bolsonarismo é irmão gêmeo do lulismo e ambos não são antítese, são um complemento do outro. É isto.